Bom dia, gente. Obrigado. Pessoal, bom, primeiramente um prazer estar com vocês. Vou falar um pouco sobre um trabalho que foi feito na mina de Cuiabá, da AngloGold Ashanti, relativo à aplicação de um suporte. Antes disso, só para introduzir para vocês, a AngloGold é uma mineradora de ouro multinacional. Atualmente atuamos em mais de 9 países, desculpa. E a maioria das minas nossas são subterrâneas, assim como as minas na qual a gente trabalha em Minas Gerais. Em Minas Gerais são 3 minas principais, né? 2 minas maiores e uma menor, que chama-se Lamego, porém todo o trabalho foi feito em Cuiabá. Só para vocês terem uma ideia, anualmente produzimos cerca de 9 toneladas de ouro, né? Isso é o resultado de 2017. Empregamos aproximadamente 3.400 pessoas, diretas e indiretamente. Então, parece que é uma quantidade de ouro talvez pequena pelo volume, mas a massa que é movimentada é quase 2 milhões de toneladas. Então, o processo que eu vou falar agora é um processo, de maneira bem resumida, ele tem 3 etapas. A primeira etapa é a logística de todos os materiais necessários para a aplicação de concreto projetado. A terceira é uma etapa bem crítica, é a produção do concreto, porque a nossa planta ela fica a 1.100 metros de profundidade. Então, todos os materiais eles descem com caminhões e outras maneiras até o nível 15, que a gente chama, onde tem a usina dentro da mina. E a partir daí, todos os materiais preparados são levados para a área de trabalho. Esse vídeo só ilustra um pouco para vocês como que é feita a aplicação do concreto projetado. Nós temos alguns robôs, que é que vocês podem ver, ele aplica esse concreto a uma distância de 1 metro a 1,5 metro das paredes, criando um revestimento de tal forma que a gente garanta a segurança operacional das pessoas que estão trabalhando. Porém, olhando para essa imagem, a gente para e pensa assim, pô, será que isso é antigo, né? Não, na verdade, a nossa legislação não nos obriga a ter isso como prática comum. Isso é uma boa prática da Anglo, com uma proposta, reduzir o risco de todo mundo que está envolvido nessa atividade. Então, nós começamos esse trabalho, vou começar a detalhar mais à frente, tem 4 anos, não aplicávamos quase nada na mina de Cuiabá, e por isso, por essa relevância para a segurança e também para a produtividade, vocês vão ver por quê, nós começamos a estudar como aumentar isso, como colocar isso dentro dos parâmetros internacionais de aplicação. Então, aqui é um exemplo de uma galeria não projetada e uma galeria projetada. Então, além do ganho, do benefício de segurança, tem um benefício gigantesco de comportamento geotécnico e até de produtividade para os outros equipamentos. O operador se sente mais feliz trabalhando dentro de uma área como essa. E isso aqui é um gráfico que resume por que a Anglo comprou a ideia. É simples, né? A matriz de risco, nós não eliminamos o risco do processo interno, porque o risco de queda de bloco ele existe. Isso é intrínseco da nossa atividade. Porém, a probabilidade reduziu, porque nós começamos a aplicar esse material de maneira sistemática, ou ao menos tentando de maneira sistemática na nossa mina. E aí a gente pode pensar assim, pô, então, Felipe, você está aumentando o custo do seu processo, já que você aumentou mais uma atividade? Então, pensando nessa dúvida, nós estudamos em 2016, foi até um tema do meu mestrado, mostrando que isso aumenta o custo do processo. Mas do processo global da mina, a gente reduz o custo, porque a gente reduz retrabalhos futuros para a mina. Então, aproximadamente R$ 740 por metro de economia quando a gente aplica esse material no nosso processo. Então, é uma melhoria, por outro lado, também. E aí, no final de 2013, né, foi setado pela diretoria essa estratégia de aumento de capacidade de produção metros cúbicos por dia, ou seja, a gente teria que chegar no final de 2017, começo de 2018, aplicando 56 metros cúbicos de concreto por dia. Isso em galeria daria aproximadamente 36 metros, 40 metros de túnel revestido por dia. Então, como que foi feito esse trabalho? Nós sempre olhamos pensando como que a gente pode fazer melhor. Nós não temos essa prática comum. Então, fizemos várias visitas de benchmark. No Brasil, na época, tínhamos a Ferbasa como nossa referência. Fomos lá, conhecemos. Só que a gente tinha uma vontade maior de conhecer outras coisas. Pesquisamos, né, em contato com algumas pessoas, a maior referência do mundo.
que hoje é a mina de Kiruna, né? É uma mina que todo engenheiro de Minas sonha conhecer, é a mina no norte da Suécia, e podemos ir lá e conhecer e ver o que eles fazem de fato. Só para que vocês tenham uma ideia, na época que nós fizemos visitas, estávamos projetando 18 metros cúbicos por dia. Ferbasa fazia 25 e Kiruna fazia 161 por dia. Isso porque era o que precisava. Se precisasse de mais, eles faziam também. Então, na verdade, a gente pôde aprender com eles. E a partir daí, de outros diagramas de causa e efeito que foram feitos, nós conseguimos agrupar todas essas potenciais causas em 2 grandes grupos, que a gente chamou de capacidade do processo e qualidade do processo. Por quê? Porque nós tínhamos que aumentar a capacidade e mudar como que estava o dia a dia daquele trabalho. Porque os operadores estavam fazendo muito, mas para produzir pouco. Nós tínhamos que mudar esse como fazer. Então, separamos em 2 grupos. Então, foi priorizado. Tínhamos uma matriz de Guth para separar todas as causas fundamentais, quais delas a gente conseguiria priorizar em cada momento daquele período ao longo dos anos, né? Porque algumas delas sim demandariam investimento, porém era um investimento que seria pago logo, logo. Então aqui tem um exemplo de na minha visão, participei de todo esse processo, uma das principais causas, né? O processo produtivo da planta que nós tínhamos no nível 15, ele tinha esse tamanho de fluxograma aqui, ó. E cada caixinha dessa dependia de uma pessoa fazer aquela medição certinha, ele tinha que fazer um tanto de cheque para conseguir fazer o processo. Então era extremamente dependente e pouco inteligente. Então nós começamos a entrar a fundo nisso para tentar modificar. E aí fizemos um diagrama para ele também, estudamos esse processo e falamos o seguinte: nós precisamos de dobrar a capacidade de produção da planta em termos de tempo, né? E isso foi de fato estudado e feito, eu vou mostrar na sequência. O outro problema que a gente tinha durante aquela projeção que vocês acabaram de assistir, o operador não teve em nenhum momento uma parada, interferência. A gente tinha problemas crônicos no sistema que teriam que ser solucionados. Todos eles foram mapeados e vou mostrar agora como que eles foram resolvidos, né? Gerenciando um plano de ação de maneira simples e prática, com sistemas simples, em Excel mesmo, né? Porém, o que chama atenção é esse gráfico mais acima, onde mostra aonde que o nosso plano de ação ele estava focando. A gente estava atuando principalmente em como que a gente estava fazendo. A gente não podia fazer como a gente estava fazendo antes. A gente tinha que mudar. Por isso que as visitas de benchmark foram estratégicas para a gente saber onde que a gente podia chegar. E os equipamentos também, quais equipamentos que a gente consegue fazer, como que a gente aplica da melhor maneira. E, obviamente, alguns materiais também que foram fundamentais. Então, aqui é um exemplo da planta antiga, que demorava 8 a 10 minutos para produzir 1 metro cúbico de concreto. E a planta nova, que é automática, sai o concreto pronto. Essa outra usina, o concreto ia misturar no betoneira, que não é uma prática recomendada. Então, temos um misturador todo automático. Então, tudo isso trouxe para a gente uma velocidade muito grande e uma praticidade também. E todo esse trabalho, vamos dizer, de engenharia, ele não seria possível se as pessoas que estão lá não comprassem essa ideia, né? Então, para isso, nós trouxemos simuladores da Suécia também, para treinar os operadores. Trouxemos os melhores especialistas do ramo de projeção de concreto para nos ajudar a criar as melhores características. E fizemos treinamento, envolvemos a operação para poder conhecer o que eles estavam fazendo. Não saber somente, vou lá projetar. Eu sei do cimento, eu sei do aditivo, eu sei de cada detalhe daquele processo antes de eu aplicar ele na parede. Então aqui tem mais um vídeo que mostra as pessoas falando do que foi feito. Os operadores, de fato. Essa é uma vista superficial do shaft que dá acesso à mina. Esse shaft tem 900 metros de profundidade. Quando eu entrei aqui, a produção de concreto era um Carmix. O material chegava contaminado com pedra, com outro tipo de material misturado. Tinha perca de material. E o que eu fiz muito era a questão da ergonomia, do cansaço. Eu tinha muito cansaço porque era tudo braçal. Carregar cimento perto do local de serviço, transportar para depois para outro local de serviço, e era muito cansativo. A gente, quando chegava a projetar por 2,5 metros, era uma alegria, porque era difícil a projeção, não tinha conteúdo de qualidade. Cimento no transporte estourava. Então já não chegava, por exemplo, se desses 50, chegar
na fez serviço 40, não tinha como ser 100% do material. Com essa planta agora, o ganho é 100%, porque você tem a logística de transporte do material que é feito com segurança. Você tem ergonomia, você não gasta carregar peso, é tudo pro talho e pro comando. O material chega aqui limpo, ele vai para a parte da planta limpo, sai uma massa com um concreto limpo, a mistura perfeita, então já sai bacana para trabalhar. Hoje já não faz 2,5 metros, hoje já faz a máquina mistura, já leva para frente misturado, o slump é um só, tudo o controle é outro. Hoje tem aditivo que joga no misturador, tudo é dosado certinho, aí não tem como sair fora do padrão, ó, tudo padronizado. Hoje a gente não suja chão, a gente joga no teto, entendeu? Mudou muito. Com essa nova planta, o controle ficou mais rigoroso, porque tem um pessoal do laboratório que é responsável por fazer a medição do tamanho da granulometria, da pedra do concreto ali, do material da areia, a questão da umidade dele. Antes não tinha essa qualidade que tem hoje. Hoje tudo é automatizado, o concreto pega melhor no teto, antes não pegava melhor no teto. Tem logística, aí tem pessoa que transporta, tem gente que faz concreto, tem outro operador que projeta, tudo separadinho. Com certeza melhorou minha vida e dos companheiros que trabalham comigo, né? Garantindo o futuro da mina e a segurança da gente. Então, pessoal, pegar uma palavra que o Valdinei, que é o nosso operador de betoneira, disse, né? Ele falou que antes não tinha padrão. E realmente tinha, mas não tinha, né? Porque esse era o padrão antigo, né? Era um padrão, se eu não me engano, de 9 páginas, escrito em vários tópicos. Você lia o padrão, uma coisa era contra a outra. Não fazia sentido. E o padrão ele tem que ser útil para a operação. Não é para falar que você tem um padrão. Então, estudando algumas maneiras de fazer um padrão que seja de fato factível com o processo, né, definimos um padrão pictórico, de tal forma que o operador ele tenha somente os passos críticos para ele seguir. Ele não precisa de saber 9 páginas toda hora, que ele vai esquecer de 8 páginas. Ele tem que ter uma página, e com os passos críticos, aqueles que são críticos não somente para a segurança, mas para a produtividade daquela etapa também. Então, hoje, nosso padrão ele não é estático como era antes, ele é um padrão dinâmico, porque tem que ser, o processo muda, as coisas melhoram. Então, nós temos que sistematizar dessa forma. Então, esse padrão, todos os operadores têm ele na mão, e anualmente a gente atualiza para que a gente coloque as melhorias que foram alcançadas em cada etapa da evolução, né? Então, aqui mostra um pouco da evolução ao longo de cada trimestre, né? Até que chegássemos em dezembro de 2017, dezembro e novembro, com 56 metros cúbicos projetados, e nesse trimestre de 2018 já estamos também com 56,2 metros cúbicos projetados. Bom, então a pergunta que fica é, esse resultado é sustentável? Então nós vamos tentar explicar da seguinte forma. Nós saímos de 4 metros cúbicos por dia para 58 no último mês, né? Aqui está errado, desculpa. E a qualidade do processo saiu de uma reflexão que a gente chama o quanto de concreto que você projeta que cai no teto, cai no chão. Né? Antes a gente tinha uma taxa de 25%, totalmente fora dos padrões mundiais. Hoje estamos com uma prática de 8%, que é abaixo da referência mundial. Então houve sim treinamento das pessoas para pudessem garantir isso. E obviamente reduzimos o custo que a gente gasta para aplicar aquele material. Então se a gente pensar ao longo desse tempo todo, nós conseguimos um benefício real para a AngloGold de 5 milhões, desses 4 anos, de 5 milhões de reais. Fora os 6 milhões e 200 mil de potencial benefício, já que essas áreas que foram projetadas não terão retrabalho. Então, ou seja, somando, são quase 11 milhões de reais em 4 anos, com um processo novo, uma nova etapa na nossa atividade. Então, aqui mostra onde nós estamos, porém, nosso trabalho não acabou. A gente tem que chegar ainda a 86 metros cúbicos, até 2020, que aí já vai mudar outras coisas, já tem ações nesse sentido, que estão até naquele plano que eu mostrei agora há pouco. Então, eu só queria agradecer também o pessoal da operação da nossa equipe, né? Aqui tem parte dela, somente um dos turnos, né? E sem eles nada disso tinha acontecido. Na verdade, eles são as principais ferramentas para o resultado que se alcançou até agora. Então, agradeço a todo mundo. Caso tenha alguma dúvida, à disposição aí. Meu e-mail está aqui também. Obrigado.